Um cartaz de um filme, uma sinopse que você lê dele e um trailer que você assiste acabam mexendo com a nossa cabeça, fazendo com que a gente pense: nossa, se tem tais coisas, eu preciso prestar tais atenções. Nossa, se tem tais elementos apresentados de tal forma, eu vou esperar tal coisa, esperar tal ritmo, ir com a cabeça aberta, focando em alguma coisa. E o que acontece? Um narrador colocado de forma adequada dentro da história pode ter um efeito 10 vezes maior nisso, dando uma linha guia que dá um saborzinho todo especial para uma história bem elaborada, tanto ela de suspense quanto em outros gêneros. É só ver o caso, por exemplo, dos narradores dos torneios de artes marciais de Dragon Ball, inclusive do famoso Torneio do Poder, que é o próprio General dos Anjos que narra a história. Pois bem, eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e nosso Sexta-feira Sinistra especial de hoje a gente vai pegar e falar sobre os narradores das histórias de terror e suspense. É claro que toda história acaba tendo um tipo de um narrador, seja oculto, sendo explícito, especialmente as literárias, mas algumas vezes a gente tem um personagem que funciona para narrar em certo grau a história e dar um saborzinho extra nela, né? Lembrando que isso já vai de obras antigas, muitos seriados de histórias onde cada episódio é uma historiazinha diferente, como o clássico Além da Imaginação, Galeria do Terror, já tinham isso, com um apresentador que dava um tom meio detetivesco, meio jornalista, uma mistura de jornalismo com curiosidade, com aquela coisa estejam com os olhos abertos, para que pegava e dava um saborzinho especial para a apresentação da história. Porém, aqui no Brasil, a gente também fez o mesmo. Lá nos anos 60, o que acontece? O José Mojica Marins, grande diretor de cinema que é falecido atualmente, ele estava fazendo sucesso com o personagem Zé do Caixão. Não confundam com os personagens de humor que foram criados, que acabam se confundindo, como Zeca Carneiro, Vampiro Brasileiro, lá do Chico Anísio. Não, Zé do Caixão é um personagem primariamente sério de obras de terror, do José Morica, cuja se estreia faz justamente isso. E meia-noite eu levarei sua alma, né? Só que uma coisa bem interessante, que logo nesse primeiro filme, temos na prática dois do Caixão, porque temos um que aparece no início, que é o mesmo ator fazendo o personagem com os mesmos trejeitos, porém com uma pequena diferença. Nos minutos iniciais do filme do Zé do Caixão, tem o próprio Zé se apresentando e quase como se ele fosse um senhor das trevas, um nobre, com garota junto dele, falando sobre a natureza da vida, da morte, dando aquele aspecto como aquele filme vai ter tons meio profundos e ao mesmo tempo sombrios para você se preparar justamente para uma atmosfera assim, assustadora. E é justamente isso que acontece depois, onde a gente vê o Zé do Caixão mesmo, só que não como apresentador, mas sim o coveiro, que pretende pegar uma garota para gerar o filho perfeito, já que ele está furioso pela esposa não lhe dar um filho. É um filme que realmente pega um personagem que compila várias coisas sombrias da época, um personagem do mal, o personagem do filme, né? E o que ocorre ao mesmo tempo que temos uma versão diferente, ligeiramente diferente dele, quase como se fosse uma versão sombria e triunfante que pega e apresenta a história, que não é bem assim, sabe? Então, isso ajuda a dar um saborzinho extra pra história. E o que acontece? O José Mojica seria chamado para fazer um programa de televisão, que é o Muito Além do Além, lá nos anos 60, onde ele funcionaria como narrador, contando aquilo que seriam causos, histórias teoricamente do dia a dia, envolvendo questões sobrenaturais, sombrias, coisas policiais, etc. E o que acontece, inclusive, quem escreveu muitas das histórias que ele apresentava era o Francisco Luchetti, que faleceu recentemente, que é um grande escritor brasileiro, que era focado justamente nas chamadas histórias pulp. Isto é, pulp vem por causa que essas histórias nos Estados Unidos eram feitas em polpa de árvore, né? Então era um material bem barato para você vender por baixo preço, porque são histórias com linguagem mais simples, curtas, porém de alto impacto e que sabe tocar em certos pontos de forma bem interessante. Então, essas histórias curtas, porém impactantes, simples, porém que mexem com questões elaboradas, que acabam tateando alguns pontos complexos da nossa mente,
infelizmente, acabou pegando e escrevendo várias dessas histórias. Então nós tivemos sim o nosso apresentador brasileiro de histórias de terror. Fora isso, a gente teve alguns outros filmes do Zé do Caixão, a gente também pegava e funcionava meio como um introdutor, um condutor da trama em diversas versões que o personagem acabou tendo ao longo do tempo. Fora isso, tivemos a trilogia clássica, né, já que tivemos duas continuações diretas do A Meia-Noite Cai no Teu Cadáver, só que ao mesmo tempo tivemos várias reimaginações, reestruturações, várias experimentações com o personagem do Zé do Caixão. Inclusive tivemos até joguinho de videogame dele, que um dia eu posso comentar por aqui. Pois bem, nos Estados Unidos, talvez um dos mais interessantes e que impactou a gente também seja o apresentador do Contos da Cripta, que era série de TV, série de quadrinhos, virou até desenho animado juvenil, apesar de originalmente ser pesadão para pro pessoal. E o que acontece? Era um apresentador, por outro lado, que era sombrio, mas humorístico. Afinal, isso era um cadáver morto-vivo que de dentro da sua tumba pegava e contava as histórias com um humor extremamente sarcástico e sádico, gostando de ver o circo pegar fogo, diga-se de passagem. Então você já tinha um tom de que aquilo não precisava ser levado tão a sério assim, que era para apreciar mais a estética e a forma como as historinhas brincavam com os conceitos de terror e com os nossos medos internos, mostrando como realmente cada aspecto de cada apresentador pega e acaba dando um toque único extra que você não teria, mesmo sendo apenas alguns minutinhos ele aparecendo, dando assim um tom todo para a história, né? Quando isso, é claro, ele é bem elaborado. E como eu disse, mesmo nas histórias tradicionais, isso acontece. O seriado clássico do He-Man, que tanto marcou época, sempre ela começava com o próprio He-Man se apresentando e terminava com o He-Man dando a lição moral da história. E a mesma coisa com a lição com a She-Ra, né? Afinal, fez tanto sucesso entre as mulheres, chegou a ser quase 50% das mulheres, público mulher que consumia He-Man, que fizeram um serial da She-Ra que também fez mega sucesso, né? E o que ocorre? Justamente, então, a gente está vendo as histórias pelas perspectivas do Príncipe Adam, do defensor dos seguidores do Castelo de Grayskull e, ao mesmo tempo, Príncipe de Eternia. Então é a visão dele com essas duas pontas que a gente acaba tendo o tom que fica a história, mesmo se não tivesse essas duas aspas, a gente ainda teria a história assim, mas quando a gente tem um sabor extra pra gente pegar e refletir, inclusive pro final, com aquilo que aconteceu da história, e mesmo tendo um tom mais de aventura, acentuando ainda mais o clima alegre, colorido e ao mesmo tempo de força que acaba tendo da história. Tanto isso quanto nas histórias da She-Ra. E a gente tem que pensar que isso não acontece de origem simplesmente cinematográfica. Inclusive, vamos voltar para o passado antes de pegar e mostrar algumas maravilhas que aproveitam essa questão do narrador. E o que acontece lá nas primeiras histórias de terror, da forma como a gente conhece, isso já começa a ser elaborado e de forma muito interessante. Edgar Allan Poe, que é considerado o primeiro escritor que é capaz de sobreviver da sua escrita, né? Que muitas vezes o escritor era outra coisa e tinha o livro que ele escrevia, né? Mas, mesmo pagando muito mal conseguindo pagar as contas, Edgar Allan Poe foi o primeiro a sobreviver a partir disso, meio que ele cria o conceito de indústria, como essas bases de indústria de contos e de histórias como a gente conhece, sendo que o que ocorre, as histórias dele se caracterizam muitas vezes por ser narrado em primeira pessoa e é um narrador que ele não sabe distinguir se ele está vendo coisas sobrenaturais ou se ele está pirando ou se ele simplesmente está fazendo confusões mentais por causa do clima sombrio do local onde ele está. E isso ocorre em várias histórias, como a Queda da Casa de Usher, que virou justamente a adaptação do Michael Fleming para seriado, que pegou inclusive outros contos dele, como O Coração do Delator, Assassinato da Rua Morgue, etc. Sendo que, o seriado do Michael Fleming, ele persiste com isso, já que o que ocorre? Quem conta a história para nós no seriado, na verdade, são duas pessoas. O advogado que está processando a família Usher e o próprio senhor
Usher, sendo que o advogado de um lado tá cansado e viu muita coisa bizarra e tá tentando absorver a história do Sr. Usher, e ele tá contando aquilo que ele selecionou de mais importante da história, na visão dele, da história do Sr. Usher, pra gente sobre como ocorreu justamente a queda do grande império dele e a morte dos familiares. Só que tem um detalhe, nessa outra camada de segundo narrador, a gente tem o próprio Sr. Usher como alguém que está extremamente transtornado pelas mortes, está à beira de enlouquecer. Então, a gente não sabe até onde ele está contando apenas o que aconteceu, mas também o fato de que chega em determinado momento onde a gente escuta que ele está contando a história que os próprios fantasmas estão contando para ele. Então a gente não sabe até onde são os fantasmas que estão contando todas as histórias, até onde ele está contando coisas que alucinações estão falando para ele misturado junto, ou até mesmo temos uma grande salada onde a mente dele está fazendo uma grande mistureba de várias coisas, tanto naturais quanto sobrenaturais acontecendo, e a gente está vendo aquilo que o próprio advogado botou em ordem pra gente poder entender o que está acontecendo na história, sabe? E o Michael Flanagan, inclusive, utiliza isso em outros filmes que são adaptações de obras também literárias, né? A Mansão Bly, a Residência Hill, que são histórias de casa mal assombrada, onde a gente vê pelo ponto de vista das pessoas e a gente realmente nunca sabe o que é sobrenatural ou não, porque a gente sempre tem medo de até onde tanto a questão que os traumas que as pessoas passaram, tentando lidar com eles, faz com que elas girem e criem imagens mentais que estão tentando lidar com aquilo. Então eu não tá vendo simplesmente a história, a gente tá vendo o processo de elaboração de perda, de trauma e de luto de cada personagem associado à contação justamente daquilo. Inclusive, eu acho que o seriado dele, que faz isso com maior perfeição, apesar de sendo menos comentado e mais juvenil, é o Clube da Meia-Noite, já que não temos um narrador, temos até que um narrador principal, na verdade, uma narradora, mas vários narradores secundários, porque a ideia é que temos pacientes terminais que são todos adolescentes nos anos 90, então olha só o clima tenso da história, cada um deles contando histórias de terror à noite para os outros, sendo que essas histórias teoricamente funcionam para alegrar a mente, então teoricamente é uma brincadeira com histórias que as pessoas gostam de escutar, de um lado, só que ao mesmo tempo você vê colocado os traumas para fora dessa pessoa, como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, como ela vê a si mesma, e talvez o mais importante, como a própria história funciona para elaborar e tratar esses traumas e problemas e tensões que ela tá passando naquele momento tão difícil, sabe? Sendo que quando retornamos justamente às questões das bases dos narradores, a gente vê uma coisa ainda mais interessante. O Stephen King, que é um dos grandes mestres do suspense, então olha só a influência disso nele. Ele fala que tem 3 grandes obras que, na opinião dele, definiram no século XIX as bases do terror e suspense sobrenatural. Que são elas, justamente, o Frankenstein, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Drácula. E o que ocorre? Todas elas têm questões de narrador que são bem próprias. O Frankenstein é narrado pelos justamente os arquivos do próprio doutor, então temos um tom de melancolia e desespero, por causa que havia todo um ânimo de nossa, eu tô criando uma forma de vida superior, e ao mesmo tempo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como eu larguei as coisas, sabe? E temos uma segunda camada inclusive, de narração dentro da história, quando o próprio monstro de Frankenstein, ele pega e começa a contar o que ele viveu e como ele sofreu por causa da negligência dos cientistas, sabe? Então, isso gera essa questão de narrador, dentro de narrador, sabe? Gera várias questões interessantes. Inclusive, nesse processo de narradores em várias camadas em primeira pessoa, nós temos um filme muito legal que foi o ganhador do Oscar, que é a incrível história do Henry Sugar, que é um suspense com toques sobrenaturais, e tem outras histórias curtas que foram lançadas na mesma época, na mesma estrutura, que eu acho que vão mais pro terror, que é a história do caçador de ratos e a história da picada de serpente, que usam essa mesma técnica. Que técnica é? No caso da incrível história do Henry Sugar, onde temos um milionário que descobre os segredos relacionados com o antigo guru indiano, a gente primeiro tem um narrador que conta como ele resolveu contar a história e como ele teve a informação, só que ao mesmo tempo ele passa justamente pro próprio Henry Sugar narrando sua história, que em seguida passa pro
próprio capaz que fez o pergaminho secreto narrando os segredos desse guru indiano. Então temos, e o interessante é que tudo em primeira pessoa. Não estamos falando do ator interagindo diretamente com as pessoas ao redor dele. Ele está olhando para você, falando com você, com as interações ao redor, sendo quase como se ele tivesse pedaços do pensamento dele, pedaços da lembrança, no qual ele está interagindo para poder pegar e recordando aquilo e te comentando melhor aquilo, sabe? Então temos uma estrutura que é extremamente interessante, única, que pode parecer muito estranha para alguns e ao mesmo tempo extremamente lúdica e divertida, porque é quase como se toda a história fosse um grande brinquedo que a gente vai montando camada por camada, sabe? Então, muito louco. E, prosseguindo, quando a gente vê em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a gente vê as anotações justamente do Dr. Jekyll, que pegou e criou justamente essa criatura monstruosa. E sua tentativa de separar o lado melhor lado dele, ele descobre que tem que lidar com o lado mais sombrio. Então não importa o quanto sincero, o quanto ele seja refinado, quanto seja um cara de alta sociedade, ainda existe um lado brutal, animalesco, sombrio e desejo de destruição que existe dentro dele. Lembrando que os conceitos filosóficos como impulso de vida e impulso de morte do Freud só seriam feitos anos depois. Estão mostrando já como tem uns trabalhos bem interessantes em cima disso dentro da história. E o quanto isso gera uma história única, porque a ideia não é simplesmente temos o problema do Dr. Jekyll tendo que lidar com as trevas dentro dele mesmo, que já é bom. É narrado tantos toques, à medida que ele vai escrevendo, mostrando quanto, medida que está cada vez mais desesperado, porque se ele não terminar em breve, o Sr. Hyde, que é o lado sombrio, que vai assumir e começar a contar aquilo, sabe? Então esse sentimento de pressa, urgência, cada vez mais, essa beira de enlouquecer que vem um pouquinho do Poe, e depois o Lovecraft e os escritores de horror cósmico vão pegar isso como clássico nos seus contos, acaba sendo trabalhado aí. E talvez um dos mais incríveis seja o Drácula, porque nós não temos simplesmente uma narrativa, nós temos cartas, pedaços de jornal, transcrição de entrevistas, etc., que formam ao longo da história, vindo a partir de vários pontos de vista diferentes. Porém, nós descobrimos ao longo da história que a Mina Hacker, a garota cujo noivo quase morreu nas mãos do Drácula e que está pegando e compilando todas aquelas informações de várias formas para poder pegar e ter um registro daquilo, para todo mundo pensar como combater o vampiro e para impedir que outras pessoas pegassem e fossem vítimas de criaturas das trevas com aquilo. Então, na prática, o livro todo ele assume um tom novo que faz com que você tenha um novo sabor em lê-lo e relê-lo, que é a ideia básica de que aquilo é quase um registro especial, quase científico, para evitar que o poder das trevas pegue e ataque aquele mundo. É claro, dentro daquele mundo imaginário criado dentro do Drácula, que tem várias analogias com o nosso, envolvendo inclusive toda a questão de xenofobia, problemas com pragas que existia na época, justamente dentro do Reino Unido. E para completar, nós não podemos nos esquecer, inclusive, que as histórias clássicas do Sherlock Holmes, a base das histórias do detetive atuais, tipo, pelo menos uma das principais bases, temos sempre a narração justamente do seu assistente Watson, que na verdade é um médico que acaba achando na casa dele um local para poder morar lá em Londres, né? E acaba fazendo os registros para famílias e amigos e familiares sobre o quão fantásticas são e estranhas são as histórias do Sherlock Holmes. Então a gente vê sobre a visão de um médico com autoconhecimento pegando e tentando transcrever aquilo para as pessoas comuns do dia a dia dele, o que está acontecendo lá, a partir daquilo que ele selecionou, o tom que ele acha melhor, sabe? Então tudo isso acaba gerando uma camada ainda melhor nas histórias do Sherlock Holmes, que são tão impactantes hoje e que influenciam tanto as histórias de suspense e investigação. E sem deixar aqui, a gente fica horas falando nisso, já que a gente chegou até, por exemplo, um seriado do Fred Krueger nos anos 80, onde ele não era protagonista da maioria dos episódios, mas inclusive apenas o narrador, contando o início e fazendo alguns comentários ao longo da história, mostrando que aqui nós tínhamos um narrador não tradicional, alguém capaz de infiltrar-se nos sonhos e anseios das pessoas para a partir de dentro contar as histórias, alguém que se deliciava justamente com aqueles pesadelos, né? O que lembra até inclusive dos personagens do Conto da Cripta. Inclusive, nós tivemos um personagem semelhante nos anos 60, que era o Morto do Pântano, que estava numa história em quadrinho, né, e contava algumas histórias do Eugênio Colonese de terror, uma espécie de zumbi que vivia no pântano. E vocês,
quais histórias de terror e suspense aparece o narrador como um personagem importante, que mesmo que secundário, acaba dando um tom único para a história, um sabor extra, que faz a gente apreciar ainda mais a narrativa, vindo até alguns detalhes que talvez até fossem passados despercebidos. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!